Chegando para aquele bate-papo sobre Escola Bíblica Dominical, Lição Betel, lição 2 do quarto trimestre de 2025, que tem por temática Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Eu espero que esteja tudo bem com você e se você entrou aí, não deixe de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta, dá o seu like, o seu dislike, sem problema nenhum. Pode compartilhar esse vídeo. Dê uma olhadinha também se a sua inscrição ainda está em dia no canal, porque alguns inscritos reclamaram que o YouTube não estava entregando o vídeo para eles. Possa ser que a sua inscrição tenha sido cancelada no canal. Então dê uma reparadinha e caso tenha sido, se reinscreva para você receber as informações do canal. Esse trimestre biográfico será um trimestre de aprendizado com esses personagens. Josué é a temática para a nossa avaliação. É o perfil do servo, do homem, do líder Josué. Nós temos como texto áureo dessa lição: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, capítulo 1, verso 5. A verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Quais são os objetivos? Conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade e identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. O texto de referência está em Josué capítulo 1, versos 6 ao 9. Nós não leremos como de costume para nós enxugarmos o vídeo. Lembrando para você que entrou aqui pela primeira vez que não é uma aula. Nós comentamos o conteúdo da aula para que possa lhe agregar alguma fonte de informação. Caso esse vídeo tenha sido útil para você, deixe o seu comentário aí, porque isso também é relevante para o canal. Analisando Josué, capítulo 1, nós vamos falar sobre a origem desse homem, que é o tópico 1. Na introdução, diz que estudaremos nesta lição a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza serão aprendizados significativos sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que ele instituiu sobre nossa vida ministerial. Ponto importante para ser bem falado e interpretado dentro dessa introdução. O tópico 1 fala sobre a origem de Josué. Josué, da tribo de Efraim, filho de Jacó, filho de Num, que tinha o seu nome como Oséias, que significa ele salvou ou o libertador, e recebeu de Moisés o nome de Josué, que significa o Senhor é salvação. Jesus ou Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que no nosso português é Jesus. O tópico 1, subtópico 1, de Josué, um homem obediente. Existe uma máxima muito usada pelos homens, que é a seguinte: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Agora traz isso para dentro dessa temática. Falar de alguns personagens bíblicos é extremamente difícil. Sê-los, mais ainda. Falar de Josué é uma responsabilidade pelo tamanho
que esse homem teve na Bíblia Sagrada, tanto como comandante de um exército, como uma liderança, e uma liderança que assumiu um dos maiores líderes de Israel. Assumir uma liderança como a de Moisés é algo extremamente difícil. Um homem com uma comunhão com Deus, com cabedal de experiência, com uma cultura acima da média na época, e coube a Josué assumir a liderança de Moisés. Todavia, Josué, ele esteve ali coladinho com Moisés, aprendendo com Moisés e sendo chamado por Deus e aprovado pelo povo. O seu chamado, nós vamos ver nos textos bíblicos essa confirmação. Josué é um homem obediente. Vamos ler Josué capítulo 1 para entendermos alguns pontos. Bom, primeiro, Moisés é morto, e no verso 1 diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Subentende ou pressupõe que Josué estava meio que anestesiado com essa ideia de ter que assumir uma liderança do tamanho de Moisés. Logo, o Senhor chama Josué a uma responsabilidade, e nós temos que entender o posicionamento de Josué, porque ele não está assumindo qualquer pessoa. É muito fácil assumir uma liderança que não seja uma liderança com tantas qualidades, com tantas qualificações. Mas assumir uma liderança com qualificação moral, espiritual, intelectual, como a de Moisés, não era uma tarefa simples. Então Deus chama Josué e começa a falar a respeito do posicionamento que ele teria que ter. No capítulo 1, verso 6, Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. No capítulo 1, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. No capítulo 1, verso 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. E no capítulo 1, verso 18, mais uma vez, Deus fala para ele: tão somente ser forte e corajoso. Qual a postura e o posicionamento que Josué teria que ter e que toda liderança precisa aprender? Ser forte e corajoso. Forte principalmente emocional, forte espiritual e também a sua força física. Mas o emocional e o espiritual precisava estar ali em dia. Precisava estar ali em forma. Porque mesmo que se cuide do corpo, mas se não cuida da alma e do espírito, há uma pendência dentro dessa formação estrutural que todo líder deve ter. Então Deus chama Josué, anima Josué, inspira Josué, injeta valentia em Josué e diz: vai, Josué, essa missão é sua. Tão somente ser forte e corajoso. Pensa bem, assumir Moisés, manter um estado espiritual elevado, conduzir um grupo com mais de 2 milhões de pessoas, Josué precisava muito de coragem, de força e de Deus, que é o que ele pede mais à frente. Vamos lá. O tópico 1 diz que Josué é um homem obediente. Era um assistente
presente que não se afastava da tenda, estava sempre ali perto de Moisés. Moisés subiu o monte, ficava com Deus lá no alto, e mais abaixo, quem sempre estava acompanhando Moisés? Josué. Não tem aquele adágio? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Automaticamente, Josué se tornou uma referência para aquele povo por seguir Moisés de modo piedoso. Moisés, um grande líder. O tópico 1, subtópico 2. Um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar quando for a hora. Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminham com ele. Analise comigo, deixar sucessores para uma liderança, primeiro, tem que ter alguém que queira caminhar com você. Segundo, não pode ser bajulador, porque o bajulador, ele concorda com tudo, inclusive com seus erros. E você, como líder, precisa se posicionar quando aquela pessoa que está sendo treinada tem uma visão diferente. Assim como Moisés, que era o líder, aceitou um conselho nobre de Jetro, que foi a lição anterior, nós também temos que saber se posicionar como líder e se posicionar como aquele liderado que tem uma veia para a liderança. Analisando o texto de Êxodo, capítulo 24, quando Moisés vai subir para o monte e receber toda a planta do tabernáculo, as pedras, no verso de número 3 do capítulo 24, diz: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. No capítulo 32, verso de número 15, voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Moisés, com discernimento espiritual, responde no verso 18. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, eu ouço. Logo, quando ele se aproxima do arraial, o que estava acontecendo? Um culto ao bezerro de ouro. Quem quis o bezerro? O povo. Quem fez o bezerro? O líder que tinha ficado com o povo, Arão. Arão mostrou uma frouxidão como liderança, sendo influenciado pelo povo. Porque é assim que funciona. Se o líder não tiver postura, ele cede ao apelo do povo. Existem 2 extremos. Tem hora que o povo pede o líder para fazer o bezerro. E o líder vai lá e faz o bezerro. E dá para o povo porque é aquilo que o povo quer. Mas o outro extremo se encontra em 1 Reis capítulo 13. Jeroboão faz um bezerro e ensina o povo a adorá-lo. E o povo, sem discernimento e sem conhecimento, adora o bezerro. Quais os 2 extremos que nós estamos falando? Repetindo, tem hora que o bezerro é pedido pelo povo e o povo induz o líder a fazer e o líder faz o bezerro para agradar o povo. E tem hora que o líder faz o bezerro e fala para o povo que esse é o Deus que vocês devem adorá-lo. Só para nós entendermos que as 2 vertentes, elas estão na Bíblia Sagrada. De modo que o povo acaba sendo massa de manobra da liderança de ambos os lados. Isso mostra uma deficiência e uma fraqueza nas 2
lideranças. O tópico 1, subtópico 3, diz o valor do discipulado. Josué foi o resultado de um discípulo eficaz. Ao ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio. Então nós vamos ler um texto para entendermos isso aqui, porque Josué foi comissionado pelo Senhor, e eu vou pedir inclusive para que você marque na sua revista, na sua Bíblia, que possa ser que seja útil para a sua aula. Josué foi um líder chamado por Deus? Vamos confirmar isso na Bíblia Sagrada, lendo Números capítulo 27, versículo 18, que tem o seguinte conteúdo. Disse Jeová a Moisés, toma a Josué, filho de Num, varão no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. 27, 18 de Números, categoricamente afirma que Josué foi uma liderança separada por Deus. Além de Josué ter sido uma liderança separada por Deus, ele foi aprovado pelo povo. Vamos observar, lendo outro texto, qual foi a exigência do povo para confirmar se Josué realmente havia sido chamado pelo Senhor. Capítulo 1 de Josué, versos 16 e 17. Então responderam a Josué, tudo quanto ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Verso 17, da mesma forma que em tudo ouvimos Moisés, te ouviremos. Tão somente o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Foi aprovado pelo povo, e o povo falou, se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós faremos tudo que o Senhor falar. Só para nós entendermos a importância de um chamado e de uma aprovação. Sempre esses dois conceitos andarão de mão juntas. Todo chamado também deve ter a aprovação do povo. O tópico 2 diz, dispõe-te, levanta-te agora. Josué provavelmente cabisbaixo, desanimado, precisa então de uma injeção de ânimo. Josué agora meio que desanimado por ter perdido o seu referencial, e isso é normal, você tem uma referência de líder, de contato, de comunhão com Deus, igual Josué viu acompanhando Moisés. Essa referência, é lógico que você vai ficar sem chão. Foi o que aconteceu com Josué. Aí vem a tristeza por ter perdido o referencial, o medo da responsabilidade que vai cair nos seus ombros, e então vem o desânimo, a frustração e o pensamento, e agora? Como que eu vou fazer? Seguindo o tópico 2, subtópico 1, a ordem foi cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o rio Jordão. Então logo Josué começa então a se posicionar, porque muitas das vezes o que falta para determinada liderança, eu falo de liderança em qualquer área, pode ser de repente até dentro da sua casa, na sua própria vida, é posicionamento. Então o que faltava para Josué era posicionamento para que o povo acreditasse a ele a responsabilidade que Deus lhe havia entregue. A responsabilidade de substituir Moisés. Tópico 2, subtópico 2. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem. E isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Josué tinha reverência
a autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Então, por sua vez, ele recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem, Josué. A coragem vai aliar a sua fé, a sua ousadia, a intrepidez e ao chamado que Deus te deu. E você vai conduzir esse povo até Canaã. E Josué, então, ele vestiu a vestimenta da ousadia, da coragem, fez uns testes com o Senhor a respeito do seu chamado e Deus confirmou que era com eles. Quando Josué chega ao pé de Jericó, no capítulo 5, no verso 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. Josué tem uma experiência parecida com a de Moisés, o que trazia a ele a certeza de que estava no caminho certo da aprovação divina. Ele está tendo experiências semelhantes à experiência de Moisés. O rio Jordão se abriu, o Senhor apareceu a ele. Mais adiante, o sol e a lua vão ter a sua detenção. Então nós vamos ver Josué tendo experiências com Deus, o que fez com que o povo também observasse como Josué tinha um ministério em alguns quesitos semelhante ao do líder Moisés. O 3 diz: a obediência leva ao êxito. Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus e aos líderes por ele instituídos. Esse é um princípio importante na vida cristã. Lembrando que a obediência a Deus e aos líderes constituídos sempre está relacionado à observância e à obediência à palavra de Deus. Então, Moisés foi um homem voltado para a palavra, um homem com uma intimidade muito grande com Deus, e Josué aprendeu aos pés desse homem, que ouvia conselho, não negociava errado, corrigia quando necessário, e Josué cresceu nessa escola, na escola de um líder que temia a Deus, na escola de um líder que conhecia a Deus, na escola de um líder que entendia a palavra de Deus, e foi nessa escola de um temor e tremor a Deus que Josué cresceu e aprendeu a desenvolver essas características. É claro, existe uma máxima de Charles Swindoll que ele diz que você não pode obedecer uma liderança que não tenha a unção de Deus, que não tenha as características de um chamado e de uma vida relacional com Deus. Eu posso até indicar para você o livro do Charles Swindoll, Elias. O livro Elias é altamente relevante para quem lidera, para quem estuda a palavra de Deus e para quem quer ler e conhecer um pouco mais a respeito de uma liderança chamada por Deus. Tópico 3, subtópico 1, diz: prosperar no teu caminho. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria.
A oração de Moisés por Josué deu a ele uma sabedoria por excelência. Talvez, se nós contextualizarmos com o Novo Testamento, poderia ser algo semelhante ao dom da palavra de sabedoria. Aquela sabedoria que faz você ter capacidade de distinguir o caminho certo, a decisão certa, o conselho certo, que é uma sabedoria que o Espírito Santo lhe conduz para que você possa, de modo sábio, ter soluções para as problemáticas que lhe são apresentadas. E Deuteronômio 34:9 diz que Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Pensa bem na responsabilidade que teve Josué em assumir o crente Moisés. 3:2 diz: Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa de sua caminhada ministerial para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade, como aconteceu com Josué, que é o capítulo 9, que está aí, verso 13 ao 15 de Josué, que tem o seguinte conteúdo escriturístico. O capítulo 9 narra o fato onde Josué, por não buscar uma direção divina, ele acabou sendo enganado pelos gibeonitas. Chegaram lá com os pães mofados, falaram que tinham vindo de tão longe que os pães, quando saíram de casa, estavam frescos, e a falta da consulta, a falta do discernimento, talvez a autoconfiança em si, fez com que Josué fosse enganado por eles. Por isso é importante orar de verdade na hora dessas decisões, porque existe às vezes que a pessoa fala que orou por desencargo de consciência, porque ele quer colocar alguém para assumir algo, mas existe a verdade daquele que orou mesmo e as coisas estão acontecendo na direção do Espírito Santo. Então, geralmente, quando alguém é colocado alegando que foi sobre oração e as coisas não dão certo, é claro que não teve oração, foi só uma forma de falar para que a pessoa, de repente, até aceitasse exercer o ofício. Mas feito debaixo da oração de verdade, Deus vai mostrar a pessoa certa para assumir o ofício certo dentro da obra do Senhor. O que você acha disso? O tópico 3, subtópico 3 diz: submeta-se a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável em Deus. Mesmo sendo obediente, se você descuidar um pouquinho e permitir que a distração tome conta de você por fração de minutos, você pode ser pego pelo engodo. Por isso, toda a atenção e ser perspicaz dentro daquilo que chega até nós é importante para uma liderança. Não se precipitar no falar, sempre procurar uma direção certa em Deus, para que tudo ocorra de maneira correta. Nós temos os exemplos desses homens e muitas das vezes nós ignoramos. Os exemplos de que eles acertaram são úteis para nós e os exemplos, quando não houve acertos, são úteis para nós. Por isso, analisar todo o contexto bíblico das lideranças bíblicas deve sempre nos agregar crescimento e conhecimento dentro da nossa liderança. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e essa conclusão destaca que observar homens de fé como Moisés, Josué,
Observar homens que têm bons conselhos como Jetro são indispensáveis para nós, porque nós não somos melhores do que eles. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use poderosamente, te ilumine a mente e o entendimento e te faça prosperar no caminho por onde você ande. Deus te abençoe, boa aula, fique com Deus.